Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E hoje nós vamos resolver a questão de número 1 da prova específica de Química da FUVEST do ano de 2022. Só que isso nesse vídeo. E aqui no canal já resolvi todas as outras questões dessa prova. E se você quiser, aqui na parte de baixo desse vídeo, na descrição, você vai ter acesso ao link para baixar o PDF com todas as questões de Química e com o QR Code para os vídeos aqui do canal com a resolução, tá legal? Ou você pode acompanhar a resolução dessas questões aqui pela playlist na qual esse vídeo já está fazendo parte, tá legal? E bom, eu espero que você goste desse conteúdo. É a minha primeira vez fazendo conteúdo para a FUVEST, então seria muito legal saber se você gostou desse vídeo ou não. Então o like é sempre muito importante. E se você gostou, saiba que eu vou produzir mais conteúdos como esse, então se inscreve no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu estou fazendo. Aliás, como você sabe, o YouTube às vezes não distribui tão bem esses conteúdos. Se você quiser, você pode, na descrição do meu vídeo ainda, fazer parte do meu grupo do Telegram. Ali, com certeza, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estou fazendo, vai receber PDFs como esse que eu estou sempre enviando para os meus alunos, tá bom? Então, vamos lá para a questão, que eu sei que você está ansioso para ver a resolução. Bora para os slides. Bem, pessoal, a questão de número 1 da FUVEST fala o seguinte. Uma das formas de se compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos como os apresentados a seguir para as moléculas de etano e de eteno. Então, está aqui o etano e o eteno representados. Complete na folha de resposta os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo de etano. Então, olha só, no etano a gente tem a bolinha clara, tá bom? Essa bolinha clara, ela tem maior número, né, no hidrocarboneto, que é o etano. Então, a gente tem ali, obviamente, o hidrogênio, tá legal? E essa bolinha mais escurinha, no caso, é o carbono, tá legal? Comando bastante fácil sobre química orgânica. Vamos seguir para a letra B. A letra B fala o seguinte, uma das formas de compreender o eteno, mesma coisa, tá aqui, e ele fala, letra B. O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de sol e como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe na folha de respostas a molécula de acetileno. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? Vamos lá, gente. O acetileno, no caso, é o etino, tá certo? Então, só para a gente destacar aqui o nome etino, a gente está falando de um hidrocarboneto que tem ligação tripla, é um alcino. Então você vai ter dois carbonos por causa desse radical, desse prefixo et, tá certo? Então, dois carbonos com uma ligação tripla entre eles, tá certo? E além disso, você vai ter que ter, para completar o octeto para cada um desses átomos, a ligação com apenas um átomo de hidrogênio. E nessa molécula, então, não é possível haver isomeria, porque eu não tenho outra maneira de montar uma molécula que tem dois carbonos e dois átomos de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá. Não há isomeria. Pergunta, Marcelo, você poderia representar a estrutura de Lewis do etino de outra forma? Sim, há uma outra forma, a gente representa os elétrons todos da camada de valência dos átomos por bolinhas, tá certo? Então você pode ter um padrão de resposta que apresente assim, hidrogênio, bolinha, carbono. Aí o carbono vai estar ligado a outro carbono por três ligações. Três ligações quer dizer, cada ligação tem dois elétrons, né, sendo compartilhados entre os átomos, tá certo? E por último, outra ligação com o hidrogênio. Ao meu ver, as duas formas estão corretas e as duas devem pontuar integralmente nesse comando, tá? Qual das duas eu prefiro? Eu prefiro a primeira, que eu mostrei aqui em linha, que é muito mais elegante, muito mais fácil de se fazer, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, letra C. A letra C fala o seguinte, considere que dois dos átomos representados pelas bolinhas claras foram substituídos por outro átomo distinto, em verde, em cada molécula, como na figura a seguir. Então, botei a figura a seguir, e ele fala, em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Vamos lá.
A isomeria geométrica, ela vai acontecer quando houver diferença, se eu trocar de posição essas bolinhas verdes que estão desenhadas no mesmo carbono que ela está ligada. Então, por exemplo, se eu pegasse essa bolinha verde e trocasse de posição com essa outra, teria alguma diferença para essa molécula? Para essa daqui, não. Por quê? Porque por se tratar de uma ligação simples aqui no meio da cadeia entre os dois carbonos que estão ligados, há a possibilidade de Opa, desculpa, cliquei um pouquinho errado aqui, deixa eu corrigir. Certo? Há a possibilidade de rotação de todos esses ligantes ao longo do eixo dessa ligação química. Tanto essa quanto a outra, podendo ser no mesmo sentido ou em sentido contrário. Então, o modelo está certinho nos dois sentidos. Então, aqui também, esse outro carbono também pode fazer essa rotação. Então, em qualquer posição que essa bolinha verde fosse colocada, esse composto ia ser o mesmo, porque ao longo do tempo ocorrem rotações e essa bolinha verde pode estar em qualquer lugar, sendo isso uma mesma molécula e não moléculas diferentes, tá bom? Agora, na molécula B, nós temos aqui uma ligação dupla. E essa ligação dupla traz uma rigidez para essa molécula. E essa rigidez não permite a rotação dessas ligações químicas, tá certo? Então, eu trocar de posição essa bolinha verde com essa bolinha branca, como se tivesse girado esse lado aqui, eu formar uma molécula diferente. Por quê? Porque ao rotacionar isso aqui, eu estou formando uma estrutura diferente do anterior, porque não é possível, né, que essa rotação aconteça nessa mesma molécula aqui, tá bom? Então, na molécula B, a gente tem todos os critérios para a existência da isomeria geométrica, tá bom? Então, resposta aqui, isomeria geométrica vai ter na molécula B, tá certo? Já estamos terminando essa questão. Só um minutinho. E para a gente terminar, ele fala o seguinte: pinte na tabela periódica, na folha de respostas, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Então, vou apagar aqui para poder mostrar a tabela periódica. Vamos lá, tabela periódica. Aí você vai ver que para essa bolinha verde, né, ser apenas um elemento químico, precisa que esse elemento químico esteja com o octeto completo ao fazer apenas uma ligação química. E os elementos químicos que satisfazem essa condição de fazer apenas uma ligação química e completar o octeto são os halogênios, tá certo? Então, a gente pintaria esses elementos aqui. Eu não vou pintar o hidrogênio, porque de partida, né, o hidrogênio era a bolinha branca. Então, se eu estou substituindo por uma bolinha verde, não poderia ser o hidrogênio novamente, tá bom? Aqui, a gente espera que o aluno tenha pintado pelo menos 3 dos halogênios. Vai ter algum questionamento se poderia pintar todos os halogênios, mas eu recomendaria aos meus alunos a pintar os 3 primeiros, que são muito mais comuns na formação de moléculas orgânicas, tá bom? Bom, pessoal, a gente terminou essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado do material. É a minha primeira vez fazendo conteúdo para a FUVEST. Então, por favor, se vocês gostaram, se vocês têm alguma crítica, alguma correção a fazer, vocês podem comentar, que isso vai ser muito importante para o meu trabalho, tá bom? E se vocês puderem, me sigam também lá naquela outra rede social, né, no Instagram, para vocês ficarem por dentro dos meus cursos, dos conteúdos que eu estou sempre produzindo, tá bom? Nos vemos em breve, até logo e nos vemos em breve.